Oi, tudo bem? Vamos então dar continuidade esta semana a mais uma conversa e uma reflexão sobre temas pertinentes na pandemia, né? Eu sou a Andrea Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional e atuo lá pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente vem então fazendo esses vídeos para irmos refletindo, conversando sobre vários aspectos que vão nos ajudar na saúde mental na pandemia. Hoje o tema será o comer compulsivo. Esse comportamento é uma das manifestações mais comuns, né, que vai acontecer agora no momento de pandemia. Vocês sabem que até tem piadinhas e brincadeiras, né, nas redes sociais sobre ganho de peso nesse momento. Vamos pensar assim, fazer uma leitura juntos disso tudo. É claro que houve uma degeneração nos nossos hábitos saudáveis pelo próprio isolamento, porque daí a gente foi estocando alimentos mais não perecíveis para sair menos. Então, os industrializados, os altamente processados, os ultraprocessados, né? Então, a gente fez substituições por coisas mais rápidas, práticas e menos saudáveis. Também houve assim uma privação dos momentos de exercício físico. Os parques ficaram fechados muito tempo, as academias também, então diminuiu a questão de atividade física. Ao mesmo tempo que houve uma restrição nos momentos de situação de prazer, ir a cinema, teatro, barzinho, encontrar com a família. E a alimentação, ela está relacionada com a sensação de prazer. O comer proporciona prazer. A gente se reúne na cozinha, a gente faz comida para comemorar os eventos bons da vida. Então, ela está totalmente relacionada com o prazer. E havendo a restrição às situações mais funcionais da vida de prazer, a gente acabou desembocando na alimentação. Vamos pensar também que as situações de crise e estresse, elas interferem totalmente na alimentação, tá? Porque a gente expressa nossos afetos com a alimentação. Tá triste, come. Tá com raiva, come. Tá feliz, come. Então, nós expressamos emoções na alimentação. Quem não tem no seu repertório uma maneira de lidar com essas situações emotivas da vida, crises, estresse, felicidade, vai acabar usando mais então o processo da alimentação para isso. Temos que refletir que em estresse, em crise, o nosso corpo vai liberando substâncias, né? Então ele libera lá o cortisol, são hormônios, né? E em grande quantidade o cortisol circulando no nosso organismo vai dando uma tendência a procurar alimentos mais gordurosos e com mais açúcares. Também há uma liberação da glicose, queima da glicose no processo de estresse que a gente sofre. E quanto mais glicose se queima, maior o apetite. Só que nós não estamos preparados para ficar nesse alerta 24 horas, né? O nosso corpo não foi feito para isso. Então, ficar nesse processo de estresse crônico, né? Com essa grande circulação do cortisol e grande queima de glicose. Então, isso tudo vai interferindo no metabolismo. Por isso, daí vão tendo alguns danos para o organismo, né? A gente também não foi feito para relacionar alimentos com conforto. Nós temos que achar outras saídas, porque daí então vai dando esses danos, né? Pode ser desde beliscar o dia inteiro ou associar trabalho à comida, tá trabalhando e tá comendo, mas pode vir consequências graves, quanto um ganho de peso enorme durante a pandemia, ou então até chegar na obesidade mesmo, né? Pessoa que ganhou peso demais e chegou a ter agora uma condição de obesidade. Nós temos o problema da síndrome alimentar noturna, que é a pessoa que daí tem a necessidade de comer durante a noite, acorda para ir comer.
as consequências para o nosso estado de saúde, né? Ou condição de um quadro de diabetes, de pressão alta, problemas cardíacos que possam vir a surgir. Outro problema é o problema psicológico, porque daí todo esse processo gera culpabilização, sentimento de vergonha, a autoestima fica baixa, podendo vir a surgir depressão e ansiedade. Então, o comer compulsivo, ele vai gerando então a liberação dessas substâncias que falamos, vai aumentando o apetite e a procura por gorduras e açúcares. E aí, isso tudo pode dar estes danos. Precisamos também falar um pouquinho dos transtornos alimentares, né? Algumas pessoas já apresentavam esta condição antes da pandemia e poderão ter um agravamento. E algumas pessoas podem vir a apresentar agora na pandemia uma condição assim. Tem alguns típicos, né? Tem a anorexia, que é um problema de identificação com a sua autoimagem, onde você já está magro, mas não é assim que se enxerga, né? Então fica fazendo uma retirada total da alimentação, né? Fica sem comer, perdendo muito peso, ficando muito fraco, tendo condições de saúde também muito intensas. Tem a bulimia, que é aquele comer compulsivo seguido de um método, uma técnica para perder rapidamente, com o uso do vômito, dos laxantes ou de alguma medicação. Existe o quadro lá do transtorno restritivo evitativo, onde a pessoa vai restringir bastante a alimentação, vai evitar vários alimentos, né? Vai escolher seletivamente, mas nem sempre são saudáveis. E aí isso também gera um quadro imunológico complicado, a pessoa fica então bem enfraquecida, até com condições de saúde bem delicadas. E aí o próprio quadro da compulsão que a gente está falando hoje, o comer compulsivo, que é aquele comer recorrente, sem paradas, com grande quantidade, com dificuldade de controle, da hora de parar, né? Vamos falar um pouquinho então de alguns métodos que vão ajudar a gente a enfrentar esse comer compulsivo. Como o comer compulsivo está muito relacionado às nossas emoções, a gente precisa fazer um olhar para o psicológico, que é assim, quais são os pensamentos repetitivos, equivocados e ruminações que você tem que atrapalham o teu processo de alimentação. Por exemplo, eu preciso comer porque tá todo mundo comendo. Ou assim, eu preciso comer porque eu nunca mais vou ver essa comida na minha frente. Ou então, eu preciso comer porque não se pode deixar restos no prato. Então, são construções que a gente faz e que vão funcionar como gatilhos. E também olhar para comportamentos, para situações da vida que vão ser gatilhos para você. Por exemplo, ir ao supermercado é um gatilho? Quando você volta comendo o mundo? Ver um programa de culinária te faz ter um ato compulsivo? Sentir o cheiro de uma comida, né? Ou ver alguém que perdeu peso. Eu não consigo perder mesmo, então eu vou comer. Então, estes comportamentos precisam ser olhados, porque o processo de alimentação ele é totalmente psicológico também. A partir do momento que eu fui verificando que eu estou com a hipótese de um transtorno alimentar, eu preciso buscar ajuda, né? Então, eu posso buscar um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um nutrólogo, endocrinologista ou mesmo marcar com um médico. Podemos ter um olhar para a alimentação que é fome física e aquela que é fome emocional. Então tem algumas dicas. A física, ela vem com sintomas muito físicos, ronco estômago, dá mau hálito, dor de cabeça. A emocional não dá nenhum sintoma físico. A fome física, ela vai crescendo aos pouquinhos, ela vai aumentando aos poucos. E a emocional, ela vem de repente e você quer comer o mundo. A fome física, você não tem escolhas. O que você comer vai te saciar.
Mas na emocional você quer uma coisa específica. Ah, eu quero aquele alimento daquele jeito. E também a fome física não te dá depois nenhuma sensação de culpa. Mas já na emocional você se sente péssimo depois que comeu, com sentimentos de culpabilização, vergonha, frustração. Dá pra gente usar uma técnica chamada Mindful Eating, que é usar o mindfulness na alimentação. É comer consciente, que é você não misturar tarefas com comida. Vai estudar, não coma. Vai trabalhar, não coma. Vai ler, não coma. Né? Coma depois, faça uma pausa e vai comer depois. Não misture. Outra coisa do comer consciente é assim, que você não precisa se privar dos seus pratos preferidos. Marque um dia para você preparar esse prato preferido num sábado, num domingo. Faça o seu prato preferido e coma conscientemente, pensando nas quantidades, no prazer, no comer devagar. Então, essa é uma técnica mindful eating que ajuda a gente a ter um comer mais consciente. Vamos repaginar nossos armários e geladeiras, então, lembrar de trocar as coisas mais industrializadas por coisas mais nutritivas e mais saudáveis. Alguns especialistas dão sugestão de a gente ter potinhos já com frutas cortadas e lavadas, saladinhas, porque isso fica mais fácil. Se a gente ainda for parar nas pausas para pegar ou preparar alguma coisa, vai dar preguiça e a gente acaba indo para o que é mais rápido, mais fácil. E daí vai para as bobagens, né? Outra coisa também é a gente, então, educar o nosso relógio biológico fazendo aquele processo de 3 em 3 horas para programar o cérebro que ele não precisa fazer reservas. Outra coisa que atrapalha muito esse processo da compulsão é a gente fazer oscilações. Então, hoje eu como tudo certinho, coisas nutritivas e saudáveis, mas amanhã eu enfio o pé na jaca, como dizem, né? Aí no outro dia eu volto a ficar saudável e depois eu vou de novo ter uma recaída. Então, essa oscilação não é favorável para construir um metabolismo, uma rotina, ser disciplinado. E aí aumenta o acúmulo de gorduras no corpo. A gente pode então trabalhar estas cenas de estresse e ansiedade com métodos mais funcionais. Como sou psicóloga, não posso deixar de falar isso, né? Como a gente acaba colocando as nossas emoções no ato do comer, então nós precisamos lembrar de trabalhar com métodos mais funcionais, nossa ansiedade, nossos sentimentos e nossas emoções. Então a gente já vem falando nos outros vídeos, né, sobre atividade física, sobre técnicas de respiração, sobre você usar então um outro método para você extravasar e não que desemboque na comida. Então temos que olhar para isso também, tá bom? Espero ter contribuído. Vamos ficar firmes e fortes. Um abraço, até o próximo.